Senhor para a igreja, amém? Queridos, enquanto eu vou agradecer, eu gostaria que você também junto pudesse abrir a sua Bíblia, por favor, comigo. O Evangelho que escreveu João, capítulo 8, versículo muito conhecido que nós usamos muito, versículo 32, 31 e 32. Capítulo 8 do Evangelho que escreveu João, versículo 31 e 32. Quero louvar a Deus por estar aqui com os irmãos tão amados, que uma grande parcela eu já conheço, mas está o Enéas, a bênção de Deus, obrigado. Estar com vocês e compartilhar essa manhã, para mim, uma alegria enorme. Tomara e creio em Deus que vai ser proveitoso para todos nós. Todos acharam? João, capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode se sentar, por favor. Eu quero continuar agradecendo aqui rapidamente ao meu amigo, professor Pedro. Queridos, eu sou um apaixonado pela história da igreja. Talvez esses anos aí tenha sido de muita dedicação à história da igreja. E essa semana eu tive a honra de ver o Pedro ministrar na igreja do pastor Cláudio Lima. E eu fiquei até envergonhado para depois falar depois do Pedro. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Mas foi uma bênção e eu louvo a Deus porque o Ministério ADEJA, essa igreja tem colocado no seu coração o desejo de trazer a compreensão ao povo, ao nosso povo, a história da igreja. Dentro da história, nós costumamos dizer que um povo que não tem história é um povo sem identidade. O povo que não conhece a sua história é um povo que não tem identidade. André, uma bênção. E essa oportunidade que nós temos hoje de estar aqui em alguns minutos, eu quero ser bem breve, bem direto. A reforma protestante é algo que é tanto conteúdo de importância para os nossos dias, para o nosso momento. Obrigado, querido, porque eu sou tão alto que qualquer coisa pode até me tampar aqui, né? Vai ficar só a voz aparecendo aí. Mas a reforma é algo tão importante que o conteúdo pelo qual nós vamos falar e podemos falar, discursar, é muito grande, muito vasto, mas que, como a história bíblica, ela tem a história que conta a história do povo de Deus, e trazendo a luz da revelação da Bíblia, ela tem algo muito importante no contexto em que nós estamos vivendo. E esses 5 solas pelas quais nós estamos estudando aqui, hoje nós vamos falar sobre só as Escrituras. E eu escrevendo, colocando assim no slide, pensando, eu vou colocar algumas coisas para ser bem direto, bem objetivo e tal. Eu vou falar quanto tempo? Eu acho que eu vou falar uns 40 minutos, e aí eu coloquei acho que uns 12, 13, 15 slides. Claro que eu não vou falar nada daqui, a quantidade de slides que eu havia colocado. Alguns deles só para dar um pontapé inicial desse momento tão marcante de 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixa na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, e que posteriormente surge a ideia de sintetizar os 5 princípios dessas 95 teses, que calham de uma forma que é tão importante para cada um de nós, que se a igreja viver esses 5 princípios, dificilmente ela se desvia do seu foco principal, que é continuar seguindo em direção a Cristo Jesus, olhando para o alvo e de forma alguma se desviar. Somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé e a glória única e exclusivamente ao nosso Deus é de suma importância para todos nós. Então, por favor, pode passar, não vou me apegar a todos os slides. Pode passar, pode, até porque está muito pequeno, pode passar. Pode voltar só um pouquinho. O porquê da reforma protestante? Está muito pequeno.
O porquê da reforma protestante, o porquê desse momento e o porquê só a Escritura. A igreja tinha caído em um erro gravíssimo em 1000 anos de história da igreja, na Idade Média. Ela havia se afundado em muita heresia, num paganismo absurdo. E o ponto que chegou só poderia voltar a acontecer, a voltar à sua forma original. Desde a igreja de Atos dos Apóstolos ali foi a igreja formada. Ela tinha uma forma. Mas depois de Constantino, essa igreja perde a sua forma. E 1000 anos aí, somente com esse monge agostiniano, Martinho Lutero, é que volta-se a forma original, a reforma. E essa reforma, voltando à forma original, ela está acontecendo paulatinamente, todos detalhadamente, deve acontecer em nossas vidas ao longo de todos esses anos, até o momento pelo qual eu e você estamos assentados aqui. Para voltarmos sempre à forma original dos evangelhos, do evangelho pelo qual o Senhor revelou aos nossos irmãos, aos apóstolos, à igreja primitiva, e nós devemos sempre voltar. Eles haviam caído em muitos erros, havia algo chamado simonia, que era a compra e a venda de cargos eclesiásticos, era a idolatria que já estava entrando, era o paganismo que estava lá. E a maioria do clero, a maioria daqueles que eram os líderes da igreja, eles eram praticamente analfabetos bíblicos. E havia por uma grande parte daquela população que tinha acesso mais um pouco à cultura, zombava em alguns dados momentos do clero, porque nem eles mesmos conheciam a Escritura, e nem queria que a Escritura chegasse às mãos das pessoas. É uma forma de escravizar a pessoa e fazer com que ela faça o que a liderança quer, se a Escritura não for posta na mão do povo, e o povo haja um esclarecimento através da revelação da palavra, através da leitura, através da explicação dada pelo Espírito Santo, e a meditação constante. É uma das artimanhas pelo qual aconteceu na Igreja Católica, é aí uma influência grande, mas que levou a um declínio incrível da igreja. Precisávamos muito que acontecesse algo inovador, algo que mexesse com o curso da história. E os historiadores, eles gostam de dizer que esse evento da Reforma Protestante, ele é considerado o evento mais importante desde a fundação da igreja em Cristo Jesus aqui na terra. É algo muito, mas muito importante para a igreja naquele momento. Ali literalmente se tem um divisor de águas. Naquele momento em diante, o povo tem acesso à Bíblia. Naquele momento em diante, o povo pode voltar a ler a Bíblia, tem a chance de ler a Bíblia no seu idioma, na sua língua materna, e tem aí o conhecimento da palavra de Deus. Um declínio absurdo, André, um declínio absurdo. Mas só que nós vamos ver hoje, bem enfaticamente, bem diretamente, eu me propus a isso, a não focar em detalhes da reforma, mas a aplicação dela aos nossos dias. Para quê? Para que isso traga dentro de nós um chacoalhão mesmo, para nós vermos se nós que tanto questionamos hoje, tantas igrejas e tantas placas de igreja, até mesmo a igreja católica com seu paganismo que até hoje vem desenrolando ao longo da história, mas nós vamos ver que a reforma protestante, nós com conhecimento sobre ela, precisamos também a cada dia nos renovar, nos reformar. A igreja pentecostal, a igreja protestante, a igreja que protestou, ela deve continuar protestando e viver esses 5 princípios na reforma protestante, da reforma protestante. Então, o que culminou a essa reforma? Cadê o nosso abençoado? Passa. Os pontos de degradação, pode passar mais um pouquinho, pode passar. Pode passar. Volta um pouquinho. Esse era a confusão doutrinária, as pessoas não estavam certas do que criam e nem porque criam. Aquela foi uma época de grandes incertezas, misticismo e intensa confusão. Passa mais uma vez, eu vou passar esses problemas aí. Uma liderança ignorante, o clero era alvo de chacotas devido à sua notável ignorância. Não havia verdadeiro ensino das Escrituras e as superstições dominavam.
3, a superficialidade religiosa, o compromisso e apropriação pessoal do evangelho eram raridades. Aqueles que se mostravam zelosos nessa área eram julgados hereges, inclusive alguns sendo queimados na fogueira, como Jan Hus, o ganso que profetizou sobre Martinho Lutero 100 antes, que viria um cisne pelo qual os homens não poderiam matá-lo. O 4 é a acentuada separação entre o clero e o laicado. Os leigos, eles eram desprezados, não sendo vistos como os membros da igreja, além de serem explorados e maltratados pela igreja. Somente o clero e os ricos somente o clero, a liderança da igreja, e os ricos, eles eram valorizados. Havia uma superstição religiosa muito grande, a ignorância religiosa resultava em ansiedade e, consequentemente, as pessoas se agarravam a qualquer apelo supersticioso. Como resultado, a igreja daquela época realmente se parecia mais com uma instituição pagã do que com o cristianismo bíblico. Precisava haver algo, precisava alguém se levantar. E a profecia dada por Jan Hus na fogueira, lá na República Tcheca, 100 anos atrás, de que eles estavam queimando ali um ganso. E John Hus, o nome significa ganso mesmo, mas há 100 anos nasceria um cisne, pelo qual a igreja não poderia matar, não poderia parar. E aí nasce Martinho Lutero dentro desse contexto, até o momento em que, nos estudos dele, ele chega ao grau de fazer o doutorado em teologia, e ele tem acesso às escrituras, e ele lê Romanos capítulo 1, versículo 17, o que diz em Romanos 1, versículo 17? A igreja sabe, porque nele se descobre a justiça de Deus. E aí ele vai dizer que o justo viverá pela fé. A partir desse momento que Lutero tem acesso às escrituras e ensina as escrituras, a carta aos Romanos, a carta aos Hebreus e daí por diante, ele vai explicando ao povo a necessidade da compreensão. O nosso povo acostumou-se a ouvir alguém dizer assim: a fé, como diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir, mas não é só o ouvir, a compreensão daquele texto no original é entendimento, entender. A fé vem pelo ouvir, ou seja, entender a palavra. Porque se você ouvir eu aqui falar em outro idioma, eu sei que a igreja aqui é uma igreja poliglota, mas se você ouvir eu falar em outro idioma, possa ser que você, mesmo ouvindo eu falar sobre a palavra de Deus, a sua fé não seja crescida em nada, não cresça em nada, porque você não entendeu aquilo que foi falado. O povo não deve somente ouvir, o povo deve compreender, o povo deve entender. O misticismo é porque as pessoas estavam agarradas nas suas superstições, estavam agarradas somente na cultura, na tradição da igreja católica, e a igreja se colocava acima da própria Bíblia, acima da revelação de Deus. E Martinho Lutero, ele e todos os outros irmãos que são tão importantes como Calvino, como Zwingli, como John Knox, todos esses homens vão colocar a sua Bíblia no seu devido lugar. Ela deve ser a regra de fé. Ela deve ser aquela pela qual nós vamos viver uma vida pautada nessa verdade. E sempre quando ela é esclarecida, explicada, há uma transformação, como aconteceu na Alemanha. A tal ponto de os historiadores dizerem que nenhum outro personagem na história se escreveu mais livros. Claro, antes Cristo, tirando a pessoa de Cristo Jesus, mas nenhum outro personagem escreveu tanto livros a respeito dessa pessoa como de Martinho Lutero. Escrevendo uns que, por odiarem, porque dizerem que ele foi aquele que causou a separação, e a Igreja Católica colocou, eles estão fazendo também a celebração da Reforma Protestante. Olha que coisa, eles estão celebrando a Reforma Protestante. E aí no seu slogan está escrito assim, celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. E embaixo está escrito: voltem para casa. Olha só que absurdo. Como é que nós que fomos limpos vamos voltar ao despojadouro de lama? Como é que nós somos libertados vamos voltar a nos prender no jugo da servidão? Como é que nós que conhecemos a revelação da palavra de Deus, a luz que ilumina nossos caminhos, agora vamos voltar a viver o paganismo? Nós somos a luz dessa terra.
E olha a importância das Escrituras, nós, no nosso contexto. Eu vou citar alguns pontos importantes do que aconteceram na história bem recente, mas nós, no nosso contexto, olha a importância da Bíblia ser explicada para o nosso povo. Porque se não houver a explicação, vai acontecer o que havia na velha Alemanha, na Europa, naquele tempo da Reforma, que era um analfabetismo bíblico incrível. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, sim ou não? Mas ele é o mais lido. Ainda em nosso meio, quando eu falo em nosso meio, pelo amor de Deus, não entenda placa denominacional. Eu falo do corpo de Cristo. Ainda em nosso meio, ainda há uma grande parcela de analfabetismo bíblico. Porque em muitos lugares não são estimulados ao conhecimento, crescimento, amadurecimento, conhecer e prosseguir em conhecer. Aí são pessoas levadas por uma liderança ignorante, como aquela que estava lá na Reforma Protestante. Ignorante que eu falo é no sentido de não conhecer e não querer conhecer a verdade, a palavra de Deus. Como é que um cego vai guiar outro cego? A Bíblia deve ser trazida de volta às suas origens, ao povo, a explicação ao povo, a todos nós. E eu louvo a Deus, quando eu entrei aqui, estava tendo a escola bíblica dominical. E as irmãs estavam na sua classe. E os irmãos estavam ali atentos àquilo que o professor estava falando. E sabe o que é isso de uma forma bem direta? Isso é um grande despertamento. Isso é um grande avivamento. Eu sei que vocês sabem, porque essa igreja é uma igreja instruída. Mas avivamento de forma nenhuma é somente a pessoa se alegrar na igreja. Avivamento vem do verbo avivar, que é trazer de volta à vida aquilo que estava morto. Isso só pode trazer à vida aquilo que estava morto, a revelação da palavra de Deus, porque ela é espírito e ela é vida. Passa, por favor, querido. Eu estou segurando aqui para tomar o tempo necessário. E claro, eu vou entregar no tempo necessário. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Não, volta um pouquinho, Tetson aí, volta. Dando trabalho, né, amado? Deixa eu ler, eu sei que os irmãos estão pequenos, mas deixa eu só ler o que Tetson ele dizia quando, das indulgências que ele estava proclamando na Alemanha. Tetson, que era o enviado, que foi enviado à Alemanha para levar as indulgências e colher o dinheiro do povo. Ele e seus subalternos proclamavam que a indulgência que vendiam deixava o pecador mais limpo do que saíra do batismo, ou mais limpo do que Adão antes de cair. Que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder como a cruz de Cristo. E que no caso de alguém comprar uma indulgência para um parente já morto, tão pronto a moeda caísse no cofre, a alma saía do purgatório. Dinheiro por salvação. Dinheiro por salvação. Você acha que isso não acontece nos nossos dias? A história se repete. Dizia Martin Luther King que o que incomoda a ele não é o grito dos corruptos, porque isso sempre houve na história, mas o que incomoda é o silêncio dos justos, dos bons. O que incomoda é o silêncio da igreja. Diante de tudo isso, não há outra forma de nós vivermos senão termos esse livro como bússola para a nossa vida. Eu sei que a história tem tentado fazer ela cair num descrédito. Tentaram destruir a Bíblia em dado momento da história. Vamos tentar exterminá-la, vamos tentar tirar, vamos tentar queimar, vamos tentar acabar com ela. Não conseguiram. Então agora vamos tentar trazer o descrédito dela. Então surge racionalismo, iluminismo, liberalismo e daí por diante. Tantas coisas aí tentando trazer o descrédito da palavra de Deus. E chegam-se a dizer o seguinte: não, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra. Aí vão mais profundo dizer: não, ela não contém a palavra.
Na verdade, ela não é a palavra de Deus. Na verdade, nem há esse Deus. Ela só é um livro meramente com um valioso caráter moral em alguns dados momentos, mas não é algo que a gente possa seguir a ponto de colocar a nossa esperança de salvação nesse livro, naquilo que está escrito. Olha só o erro pela qual a igreja vem desenrolando. E olha a necessidade de hoje, eu e você, voltarmos às origens do conhecimento bíblico. E isso é para quem, Luciano? É só para os pastores que aqui está? É só para os medeiros? É só para esses homens? Não. O conhecimento da palavra de Deus é para todos nós, é para você também. A revelação do conhecimento que Deus tem é para mim e para você. Ah, mas eu não tenho sabedoria, eu não tenho como, eu não entendo. Mas aí Tiago, nosso irmão do Senhor, vai escrever dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá, e de forma nenhuma lança no seu rosto. A todos Ele dá. Não pense você, se eu falasse, discursasse aqui 5 horas, talvez alguém pudesse falar assim: poxa, aquele irmão que estava discursando ali, rapaz, né? Que conhecimento. As pessoas são tendenciosas, né? Falar, que conhecimento, que isso, que aquilo. Querido, não pense de mim além do que convém. Eu sou um servo assim como você, que pede graça e sabedoria a Deus todos os dias, para poder transmitir a sua mensagem, e é só pela graça, misericórdia dEle, nada mais do que isso. Sem Ele nós não podemos fazer absolutamente coisa alguma. Mas alguns eventos que marcaram quando trouxe a revelação da palavra de Deus de novo à história. Vamos comigo, querido, passa aí por favor. Cadê? Pode passar, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Parecia que eu ia pregar aqui, discursar um dia inteiro, né? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode. Obrigado. É somente nas Escrituras que encontramos o fundamento da nossa teologia, seja ela sistemática, bíblica, apologética, hermenêutica, exegese ou pastoral. É somente na Escritura que encontramos o que precisamos para conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Evangelho para sustentar a fé e nortear a vida cristã. É a Escritura. Você crê que ela é a palavra de Deus? Você quer ver como essa manhã Deus vai nos dar um chacoalhão? No sentido de como um pai amoroso, mas mostrar a importância, a relevância que é a sua palavra para cada um de nós. Você crê que ela é a palavra de Deus? Então pense aí, dizer algo bem simples para você entender. E o que eu falo com nossos irmãos dentro de sala de aula. Antes de ter e-mail, antes da internet, quando alguém nos enviava uma carta, não é? Eu acredito que a maioria daqui tem um pezinho da família lá no Nordeste, bem longe. Não adianta esconder, não. A gente é um povo abençoado. E aí está lá no Nordeste, e a pessoa manda a carta, chegou, demorou para chegar e chegou. E aí vem quase um livro. E nós vamos lendo, chora, ri, lê tudo. Depois a gente escreve também, porque vamos mandar uma resposta. E se a pessoa reescrever uma carta, nós vamos escrever outra também. E aí vai continuar tendo um diálogo à distância, mas nós vamos ler tudo, porque iremos saber o que aquela pessoa está passando, o que ela pensa a respeito de nós, o que ela está mandando de considerações para a nossa vida, para a nossa família. Queremos saber tudo. Não é assim? Não é assim que acontecia? Você não lia? Ou não? Você não lia não? A carta chegava? Ficava lá dentro do correio? Então Deus tem uma carta para você. Não, Deus tem uma carta para você. Pensa aí, eu estou lendo a carta dele. Eu tenho lido a carta do meu pai. Eu tenho lido a carta do meu Senhor. O tempo, as preocupações do dia a dia têm me deixado ouvir e ler a palavra só no domingo. Quando fala-se, vamos à leitura introdutória, abra a sua Bíblia, eu leio. Olha os despertamentos. Se eu e você não voltarmos às Escrituras, no momento em que nós estamos vivendo, no contexto em que nós estamos vivendo,
dessa importância do esclarecimento bíblico. Hoje nosso contexto é a área política querendo mudar toda a estrutura familiar. E alguém se levanta dizendo: se um homem adulto tiver relacionamento com uma criança, não será mais um ato criminoso, não é pedofilia. A arte em nosso tempo, há um tempo atrás, era fazer quadros, estruturas da engenharia e daí por diante. Aquilo que é arte no nosso momento, no século 21, é um homem nu e com a criança passeando e olhando para o homem. Se nós verdadeiramente não mudarmos o conceito de igreja, no sentido de voltarmos à luz da revelação de Deus, para transformarmos, impactarmos a sociedade de forma muito forte, os nossos filhos passarão dias complicadíssimos aqui. Se nós não mudarmos o conceito de dizer, não é para mudar a música, pelo amor de Deus, e nem eu estou questionando se a música está certa ou errada, eu só vou situar algo que poderia ter na música. Nós acostumamos a dizer dentro da igreja assim: Pedro, o que você veio fazer aqui? Aí alguém: eu vim adorar a Deus. Ué, Luciano, mas nós não viemos aqui adorar a Deus? Mas quando se ensina isso para os nossos irmãos, eles pensam que a adoração é só aqui dentro. Eu vim aqui e você veio aqui para continuarmos adorando a Deus. Porque nós já adoramos a Deus dentro de casa, já adoramos a Deus no trabalho, já adoramos a Deus pelas ruas, já adoramos a Deus aonde nós estamos. E aqui, Luciano, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Nós acostumamos a dizer ao povo: você veio fazer o quê? Aí eu vim receber. Não, você não veio receber. Você veio ofertar uma adoração sincera para chegar como um cheiro suave ao trono do nosso Deus. Nós vamos entregar a Ele a nossa vida. Passa, por favor, querido. Você sente a presença de Deus aqui nesse lugar? Deixa eu dizer algo para você, como hoje também foi a escola bíblica dominical e a palavra sendo exposta, a exposição da palavra. O que nós hoje mais precisamos em nossos púlpitos é a exposição da fiel palavra. O que nós precisamos hoje é a oração para que Deus arranque os lobos, arranque aqueles interesseiros de querer só lã da igreja, mas que a Bíblia seja pregada ao nosso povo e o povo saia daqui alimentado verdadeiramente. Olha o que fez esse homem, Robert Reikes. A fundação da Escola Bíblica Dominical em 3/11 de 1783, quando a data, verdadeiramente ele quis que se tornasse o dia da inauguração da Escola Bíblica Dominical, porque na verdade há 3 anos atrás ele já havia começado. Mas as pessoas, as crianças dessa cidade, lá da Inglaterra, aonde ele via as crianças, quando ele passava no final de semana, as crianças trabalhavam a semana inteira, mas quando chegava o sábado e domingo, eles não tinham nada a fazer. Eram crianças que ficavam pelas ruas, perambulando, e aí praticavam até pequenos delitos. E ele ficou muito indignado com aquela situação diante da sua esposa, como a sua esposa. E o seu pai já era alguém que era um dono de um jornal, e ele teve uma ideia: vou reuni-los aqui pela manhã, vou ensinar matemática a eles, vou ensinar a língua materna para eles, mas vou levar eles para a igreja e vou ensinar a Bíblia para eles. Ao povo que não era acostumado a ir à igreja de manhã, escola bíblica dominical, não tinha nada disso. Em 4 anos, somente da fundação da escola bíblica dominical, 250 mil pessoas faziam parte da inscritos na escola bíblica dominical. Pela atitude de um homem que quis mostrar a exposição e explicar a Bíblia Sagrada. Passa-se alguns anos, menos de 10 anos, aquela cidade que em Gloucester, na Inglaterra, que sempre era levado a criança, um jovem adolescente, eram levados às barras do tribunal. Agora, depois do ensinamento da escola bíblica dominical,
Alguns anos depois, cerca de 10 anos, não houve um registro naquele ano de nenhum delito, de ninguém sendo levado às barras do tribunal. Sabe por que está acontecendo isso em todo o nosso território brasileiro? Uma vez, quando aconteceu, as Torres Gêmeas foram destruídas, aquele grande desastre que aconteceu nos Estados Unidos, chamaram Billy Graham para dar uma palavra, e lá estava o presidente dos Estados Unidos, estava a cúpula, a alta cúpula, estavam as pessoas eram importantes, e chamaram o Billy Graham para palestrar, e ele não aliviou em nenhum momento. Ele disse: o povo dos Estados Unidos da América, eles abandonaram a Escritura, eles abandonaram a Deus. Oremos o tempo inteiro, incessantemente, para que o povo aqui no Brasil também não tenha o pensamento e nem a prática de deixar de lado a Bíblia Sagrada como regra de fé. Sabe por que acontecem tantos delitos em nossa sociedade? Sabe por que tantos problemas em nossos bairros? Porque talvez você esteja e eu estejamos orando assim: Deus, levanta o irmão lá, eis-me aqui, mas envia ele, né, Senhor? Eis-me aqui, mas envia ele, pode enviar mesmo. Alguns falam assim: se você quiser enviar até lá para os países que são dominados pelos muçulmanos, envia, que ele é um grande missionário, vai ser uma bênção lá no Afeganistão. Tem de misericórdia. Mas somos nós. Aí isso chega aqui no Brasil, passa aí, por favor. Aqui na cidade de Petrópolis, antes eu coloquei a frase aqui, Antônio Gilberto, que ele escreveu, dizendo: mal sabia Reis que estava lançando os fundamentos de uma obra espiritual, que atravessaria os séculos e abarcaria o globo, chegando até nós, a ponto de ter hoje dezenas de milhões de alunos e professores, sendo a maior e mais poderosa agência de ensino da palavra de Deus que a igreja dispõe. Você pode dar glória a Deus por isso? Passa, por favor. Pode passar. Aí chega aqui no Brasil a Escola Bíblica Dominical com Robert Keller, Sarah Keller. E até hoje o lugar, a escola, é um ponto turístico. Mas começou com crianças, assim como na Inglaterra começou também. Aí eu falo para todos nós, os pais aqui, como está sendo a Escola Bíblica Dominical em nossa casa, como está sendo o ensino em nossa casa, como está sendo: conhecereis a verdade vos libertará. Como está sendo para nós colocar ela como regra de fé. Nós, eu e você, não podemos perder de forma nenhuma e caímos no mesmo problema que aconteceu na Igreja Católica, perdermos a forma. Se isso aconteceu hoje, é um dia de reforma também para nossas vidas. Se isso aconteceu em algum dado momento da nossa vida, hoje é um dia de reforma também para nossas vidas. Porque não há mais outro livro, não há nada em que vai nos conduzir ao centro da vontade de Deus, senão o livro pelo qual você tem em suas mãos. A tradição não é mais importante. A minha experiência pessoal não é mais importante do que a Bíblia. E se eu vivo e se eu amo, é essa palavra que está em minhas mãos. Se você ama, se você acha bom um lugar, você indica para outras pessoas. Se você foi em um restaurante que você achou muito bom, rapidamente hoje você tira uma selfie, você tira uma foto e fala: vem aqui, que o lugar é excelente, o lugar é bom. O que é bom você vai indicar para outras pessoas. Se nós amamos a Bíblia como nós falamos que amamos, nós podemos indicá-la a outras pessoas, no sentido de mostrar que não há outra revelação senão ela. Ah, mas a irmã tal teve uma revelação assim. Queridos, se não tiver enquadramento na palavra de Deus, que sirva a experiência para essa pessoa. Para mim, continuarei com a revelação da palavra de Deus, porque é ela que alimenta a minha alma, é ela que me alimenta. Aí talvez você fale assim:
Poxa, mas é fácil você ficar falando aí da escritura, da Bíblia, da leitura e tal. É fácil para vocês vivem lendo e tal. Não é fácil, não. Ou a gente se propõe a fazer com que a nossa vida seja um instrumento nas mãos de Deus, ou a gente vive como aqueles que são ateus. Você sabia que existem dois tipos de ateus? Existe o ateu prático, grava isso por favor, existe o ateu prático e existe o ateu teórico. O teórico, passa a imagem que eu quero mostrar para eles, pode passar. Isso aí. Olha aí. O teórico diz assim: Deus não existe. Isso é o ateu teórico. O prático diz: Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. Que eu e você não sejamos um ateu prático, que diz Deus existe, mas vive uma vida como se Ele não existisse. Como é que deve ser a nossa vida, Luciano? Para a glória de nosso Deus. Aí para você é fácil, né, Luciano? Não é fácil, não. Eu na sala junto com os irmãos ontem, aprendendo com eles. Eu mencionei algo da minha vida particular, que era assim: nasci no lar onde o meu pai foi acometido por câncer. O trabalho que ele tinha no tempo, que era um emprego muito bom, só tinha Philco e Philips aqui no Rio. E ele trabalhava na Philco, ele tinha um cargo bom, ele foi acometido de câncer. Na operação a medicina não era a mesma coisa como é hoje, o seu rosto foi destruído, arrancaram o seu nariz, ele perdeu a visão. Eu era bebê, eu me lembro quando eu fui no hospital visitá-lo, eu corri da sala, falei, não é o meu pai. A minha mãe teve que trabalhar de segunda-feira, eu só via ela domingo na parte de meio-dia, até umas 6 horas da tarde, a hora que ela chegava, e depois 6 horas ela ia embora. Estávamos em casa eu, meu irmão, que é 5 anos mais velho do que eu, e o meu pai, cego, com câncer, mas ele falava algo para mim que marcava. Ele me chamava, pegava a Bíblia dele, que é muito parecida com a minha, as coisas de inscrições, e falava: senta aqui, meu filho, leia a Bíblia para mim. E eu, como criança, ficava lendo a Bíblia. Mas os anos se passaram, meu pai veio a falecer. Eu casei. A minha esposa está ali atrás. E nós tivemos um filho, e também está, Luan. E aí as pessoas achavam que era fácil você dar aula e pregar. Aonde você encontrava essa alegria? Porque nós rodávamos o Rio de Janeiro inteiro para tentar descobrir o que meu filho tinha, porque a voz dele, ele não conseguia pronunciar palavras, juntar palavras. E faz tudo que é exame geneticista em todo mundo, ninguém acha o que é. E ele está com 13 anos, está ali atrás, ele não consegue pronunciar palavras. Algum tempo depois, mesmo assim, e nós amamos, ele é nosso xodó, ele é nossa bênção. Passados uns anos ela engravida, e eu ia pregar numa festividade, e ela perde a criança em casa. E eu não sei como vocês já viram quando há um aborto. E eu peguei, era uma bolinha muito pequena, nós pegamos, ela foi para o quarto chorar, eu estava com a Bíblia aberta na mesa, eu coloquei em cima da minha mesa. E eu indagava dizendo: Deus, é isso que o Senhor quer? Porque eu estou pregando, ensinando, demonstrando alegria. Mas olha aí a minha história. Isso não era Deus que estava trazendo a minha memória no sentido de fazer-me crescer. Mas eram 2 posições que eu podia tomar com aquilo que aconteceu comigo. Ou ficar mais forte, amadurecer, crescer e querer fazer as coisas para Deus de forma melhor ainda. Ou eu ficar retraído, entrar no quarto, ficar deprimido, ficar com depressão, ficar com uma cara feia, amargurada e não querer mais praticar e viver o Evangelho. A decisão é minha e sua. O que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você? O que você vai fazer com aquilo que aconteceu na sua vida? Se foi experiência que vai trazer um degrau para você subir cada vez mais, para você dizer: ei, ninguém me quieta, eu tenho umas marcas do Evangelho sobre a minha vida.
Não, vai sair, vai sair. Não vou sair não, sabe por quê? Quando eu era menino, eu falava com o menino, corria, discorria com o menino. Mas logo que eu cheguei a ser adulto, pelo alimento da palavra de Deus, eu deixei as coisas de menino. Bíblia é o que nós precisamos. Bíblia é o que a tua família, a minha família, a nossa igreja precisa. Para terminar, fecha os teus olhos. Feche os teus olhos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, que sabe e conhece as nossas falhas e limitações, que temos deixado, Senhor, talvez a Tua palavra, a Escritura, Senhor, jogada em algum lugar de nossa casa, mas ela é a Tua palavra para nossas vidas, ela é o alimento que eu preciso. E por mais que eu tenha vivido no Evangelho, Senhor, mais eu preciso me alimentar. Por mais que eu tenha vivido experiência, mais eu preciso da Sua palavra. Eu quero guardá-la no meu coração, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Eu quero viver a Tua palavra, porque é ela que me faz parecer contigo. A Tua igreja está reunida nessa manhã. A Tua graça, Senhor, e o Teu poder se manifeste sobre a vida de cada um de nós, sobre a família de cada um de nós. Ao Seu nome, Senhor, seja toda a honra. Ao Senhor, somente ao Senhor e nenhum outro homem, Senhor. Nós não queremos instituir papas na igreja, Senhor. Somente ao Teu nome seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Recebe nossa adoração nessa manhã. Só as Escrituras para as nossas vidas. Só as Escrituras para as nossas vidas. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo